Rezar o terço e tirar um tempo para fazer orações é uma demonstração de fé e devoção que leva os fiéis católicos a uma maior ligação com Deus e Nossa Senhora. Então, para nos ensinar um passo a passo que tem um bordado tão lindo e é o bordado livre da Virgem Maria no bastidor, a gente convidou aqui a artesã Letícia Vieira. Boa tarde, bem-vinda, Letícia. Boa tarde, muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui com você. A gente também te receber, mas ficou tão lindo esse trabalho. Obrigada. Como o bordado, né, pode ficar um trabalho delicado, bonito, para você usar em diversas ocasiões, né? Uhum. E assim também enfeitar a casa, né? A gente pode fazer um risco tão bonito e deixar ali você mesmo fazer a decoração da sua casa, vai ficar muito legal. Que pontos que a gente tem aí nesse bordado? Hoje a gente vai fazer o ponto pirulito, que é o ponto da correntinha que está em volta do terço. Isso. Tá. O ponto haste, que é o ponto aqui da coroinha. Certo. E o ponto atrás, que é a face. Então são esses três pontos que a gente vai aprender hoje. Que ficam lindos, né? Ficam lindos. Você vai trabalhar com quais fios? Eu vou trabalhar com linha de meada. Tá. Eu tô usando aqui essas linhas de meada da Círculo. Olha. Tem várias cores. Que linda essa caixa aqui. Essa caixa é maravilhosa. E está recheada com esses Exatamente. fios aí. Você Isso. utiliza os 6 fios? Em alguns pontos, sim. Porque Tá. quanto mais fios a gente usa, mais grosso fica o nosso bordado, né? Uhum. E aí tem pessoas que preferem um bordado um pouquinho mais delicado, então usa menos fios. Por isso que a linha de meada é legal. Porque você pode fazer várias coisas diferentes com a quantidade de fios. Qual que nós vamos fazer primeiro? A gente vai fazer o ponto pirulito, que é um ponto muito interessante, Tá. que é um ponto que dá um efeito legal na peça. A gente tem que usar 2 tonalidades para poder ter esse efeito que a gente está vendo aí da correntinha. Então, eu vou pegar um azul aqui bem clarinho, vou tirar aqui 2 fios da linha de meada, ó. Tiro um, Mostra lá, tirando, ó. Vou isso. mostrar como é que tira o fio, até para quem nunca bordou, de começar a bordar, né? Exatamente. Você desfia assim com o dedo, Ó, né? aqui Estica tá só um pouquinho mais o seu braço e eu vou trazer um pouquinho mais pro meio aqui, ó. Tá. Pronto. Você faz o que aí? Você faz um Aqui desfiado mesmo? Isso, aqui tá a meada, e aí eu desfio aqui, ó. E aí eu puxo um fio por vez, porque aí não enrola, tá vendo? Sim. Aleatoriamente, né? Aleatoriamente, aí eu Tá. vou tirando. Quero 3 fios, aí eu tiro 3, quero 2, e assim sucessivamente. Aqui eu vou usar 2, porque eu não quero que fique tão grande. Você quer um trabalho mais Delicado. Eu acho que esse bordado pede uma delicadeza a mais. Concordo. Então, ó, juntei aqui as 2 linhas e vou dar um nozinho no final dele. Pego a minha agulha e vou colocar a linha na agulha aqui. Você sabe o tamanho da agulha? A agulha que eu tô usando aqui é a número 6, Tá. que é uma agulha mais grossinha, porque quem tá começando a bordar não vai conseguir colocar Claro. a linha naquela agulha bem fininha. E eu quero mostrar que a Círculo também tem acessórios, né? Isso. Como agulhas. E essa agulha que você está utilizando aí também é da Círculo. Também é da Que é Círculo. importante aí para todos vocês. Também tô usando o bastidor da Círculo e o tecido de algodão cru. É mesmo, a Círculo também tem os bastidores, ó. Isso é muito legal, porque as pessoas perguntam muito, né? Qual que você utiliza, onde que encontra? Então, quando você for no Amarinho, ó, se preocupe com este selo aqui, ó, certo? Exatamente. De identificação. E quem quiser bordar, a Círculo tem todos os materiais de bordado. Então, desde o tecido, bastidor, a caneta fantasminha que eu utilizei para fazer o risco, a tesourinha da Círculo, agulhas e linha. Olha que demais Então, essa Círculo, assim, hein? não tem desculpa para não bordar, porque a Círculo tem todos os itens para você bordar. Ótimo. Então, vamos lá começar esse bordado. Como é que a gente faz esse ponto pirulito para dar o efeito? A gente sai aqui com a linha, amarrei ela aqui atrás e a gente começa fazendo o ponto atrás. Que eu vou inserir a agulha um pouquinho mais à frente. Ó, fiz o primeiro, vou um pouquinho mais pra frente e volto pro último ponto. Esse é o ponto atrás, é o ponto mais fácil do bordado. É um ponto reto,
que você sai com a agulha mais à frente e volta no último ponto. Acompanhando o traço, o risco aí. Exatamente. É sempre importante você fazer o risco mais perfeitinho possível, mais parecido com a sua imagem, porque é ele que vai te nortear. Então toma cuidado, presta bastante atenção quando você for fazer o seu risco, porque é ele que vai te guiar durante todo o seu bordado. Olha aí o que eu observo que você faz, porque para você sair com um ponto por baixo, você pega a ponta da agulha e vai tateando aí, né? Exatamente, ó, vou fazer aqui, ó. Você vai procurando a agulha aqui, ó, até ela sair. Ah, não é aqui. Para Vai de saber novo. exatamente onde sair com a agulha, para que fique um ponto bem próximo um do outro. Exatamente. No sentido de que tenham os mesmos espaços iguais, né? Parecidos. Exatamente. Aí fiz aqui uma quantidade para mostrar como é que é. Então, digamos que eu tivesse feito todo o contorno, finalizei ele aqui, cheguei do outro lado, eu viro meu bordado do avesso, ele vai estar aqui Esse bonitinho. suporte aí seu também é maravilhoso. É hein? maravilhoso, Que fica ajuda, ótimo. hein? Que ajuda. E eu faço o acabamento aqui, ó. Passo por baixo do meu último ponto, formou essa alcinha, passo a agulha por dentro e fiz o acabamento. Então ele tá arrematado, não vai escapar, não vai sair, tá perfeitinho. E você Ótimo. corta. Aí vamos para próximo. Para fazer o ponto pirulito, como eu falei, a gente precisa de uma cor mais escura. Uhum. Então eu escolhi esse azul marinho aqui, que ele vai ser ótimo para dar esse Contraste, né? Exatamente. Então, a mesma coisa, peguei aqui a minha linha de meada, cortei num tamanho relativamente bom. Não precisa cortar uma linha muito grande, senão você vai cansar seu braço para ficar passando. Tem Então, que pensar nisso também, né? exatamente. Aqui tá a minha linha de meada, vou puxar um por vez. Ó, aqui saiu dois, aí não pode, porque senão ela enrola. Então, ó, saiu um aqui, bonitinho. Muito bonito esse azul. Aí eu também gostei. Aliás, tem cores maravilhosas, né? Eu não vou derrubar aqui, não. Tem cores muito lindas. O Max Moline. E a mesma coisa, ó, tô aqui amarrando, fazendo nozinho no final, pra não escapar. E vou passar de novo a linha na agulha. Esse aí é o 554? Isso. Essa cor aqui, ó, 554. Dá círculo. 100% algodão. Isso, tem Uma um brilho macieza, bonito. um brilho. Ó, aí aqui, pra gente finalizar esse ponto, eu vou sair no mesmo lugar, lá no inicinho. E o pulo do gato é o seguinte, pra dar esse efeito, você vai passando por baixo, ó, do próximo ponto. Então, eu saí aqui com a agulha no início, venho no próximo e passo por baixo. No próximo, passo por baixo do ponto, ó, tá vendo aqui? Por baixo. Novamente. E aí ela vai dando esse efeito de Torcido. torcidinho. Que lindo! O mais comum de fazer esse ponto é com aquela cor branco e vermelha, né? Que a gente conhece no pirulito. Mas o legal é que você pode trocar as cores e ter um efeito diferente. Ó, você passa tudo por baixo. Aí digamos que eu tenha finalizado, é só, novamente, inserir no último ponto. Ó, que o acabamento fica perfeito. Você vira seu bordado do avesso. Um avesso limpo. Isso mesmo. É bom deixar suas linhas, assim, as finais, você corta bem rentezinho pra não ficar aquele monte de fio e talvez te confundir nos próximos pontos que você for fazer. Então, aprendemos esse que foi o ponto pirulito. pirulito. Quais são os outros dois que tem lá? Ponto atrás e o Tá. ponto haste, que eu vou fazer Perfeito. agora. O ponto haste, Vamos para o ponto haste, eu então. vou fazer de amarelinho, porque vai Que ele ser é a a coroa. da coroa. A da Isso. coroa, ponto haste que nós vamos aprender agora. Ó, todos esses pontos que eu tô ensinando, você poderia fazer o bordado inteiro com eles. Um só, né? Com um só, é tranquilo, o aspecto vai ficar lindo também. Isso é bom do bordado. Esse ponto haste que eu vou ensinar agora é um ponto assim que a gente pode usar para absolutamente tudo. Para preencher, para contornar, é maravilhoso. De novo fazendo nozinho aqui no final e fazendo 2 fios. 2 fios. Sempre tô usando 2 fios,
Porque eu quero um bordado bem delicado, eu não quero um bordado com muito relevo e muito grosseiro. Mostra ali o trabalho dela, olha aquele passarinho, aquela, tem uma flor, tem uma borboleta. Eu tô aqui olhando, encantado mesmo. Põe o selo aí, maravilhoso, maravilhoso. Muito obrigada. Maravilhoso. Olha aqui. Vamos lá então? Vou sair aqui nesse finalzinho aqui, ó, da cabeça dela, para ter um final bonito. Então, fiz o nozinho, saí com a agulha, vou inserir ela um pouco mais à frente e vai me formar essa alcinha aqui, ó. Eu seguro ela com o dedo. Escolho o meio, bem certinho aqui, ó, o meio, onde tá, e puxo. Quando é que eu sei que o meu ponto haste deu certo? Quando eu esticar a linha, ó, e formar um T. Formou o Tzinho, seu ponto haste tá certo. Aí mais à frente um pouquinho. Boa essa dica, hein? Super dica! Ó, tô segurando aqui com o meu dedo a minha alcinha e volto. Super dica! E volto no último ponto, ó. A agulha entra bem fácil porque a gente já tinha inserido a agulha anteriormente. É o meu último ponto aqui. Puxei ele, formou o Tzinho de novo. Vou fazer mais uma vez. Inseri minha agulha, voltei no meu último ponto, com a alcinha aqui. Puxei, formou o Tzinho. E assim a gente vai fazendo até o final. Vou dar mais uma dica. Quando você chegar na parte que é mais arredondada, faz um ponto menorzinho, porque aí você consegue acompanhar direitinho o desenho e o seu bordado não vai ficar todo quadrado, parecendo que era uma caixa. Perfeito. Então, quanto menorzinho o ponto, melhor vai ser para fazer a sua imagem. Este foi o ponto haste. Vamos para o ponto agora... Ponto atrás. Atrás. Vou finalizar o ponto haste aqui, ó. Só inserir a agulha no último ponto. Viramos aqui. Vamos no último ponto que a gente fez e arrematar. O final de todos os pontos é o mesmo, não muda. Sempre arrematando e cortando. Para o ponto atrás, que vai ser a face, por que eu escolhi esse ponto? Porque ele é um ponto extremamente delicado. E porque para rosto ele é melhor, porque ele vai pegar direitinho cada cantinho. E eu vou usar um fio só, porque o rosto é uma coisa muito delicada. Então eu quero que ele apareça assim de uma forma diferente. Vou fazer um nozinho aqui no final. Colocar a linha na minha agulha. E vou começar aqui pela testa. Eu vou fazer pontos bem pequenininhos, porque eu quero que o rosto dela fique bem delicado. O ponto atrás é o início do ponto pirulito. Então eu vou inserir a agulha, vou um pouquinho mais pra frente. E ele é muito utilizado no bordado, né? Muito. Todo mundo começa a bordar com esse ponto. Ó, e eu vou seguir. E é isso que a Letícia falou, né? Se você quiser fazer o trabalho todo com esse ponto, você pode fazer. Você pode fazer, vai ficar extremamente delicado. E aí já vou dar a dica pro restante, porque a gente tem a cruz aqui e a roupa. Eu utilizei nesse bordado aqui, nesse bordado que tá exposto, eu utilizei o ponto haste. Porque eu acredito que ia ficar mais bonito esse torcidinho, mas é um torcidinho da mesma cor. Tá. Só aqui no rosto que eu usei o ponto atrás para ficar bem delicado e usei um fio só. Então você vai seguindo, fazendo ponto atrás, se preocupando no desenho do rosto dela, para ficar bem parecido. E se você errar, não tem problema, é só você tirar a linha da agulha, cortar a linha, né? E volta, ó. Por exemplo, digamos que eu tenha errado esse ponto aqui, ó. Viro a minha agulha, insiro aqui embaixo, ó, e puxo, eu já tiro o ponto. Ó, o ponto saiu todinho, só usar. Tudo tem um conserto, né? Isso. O arremate desse ponto é igual aos outros? É igual aos outros, é a mesma coisa. Então, deixa eu fazer ele aqui. E como é gostoso fazer bordado, hein? Ah, eu gosto, viu? Ó, digamos que eu tenha terminado aqui, viro, vou no último caminho de linha e arremato aqui. Como é um fio só, vai ser super tranquilo. E esse seria, né, finalizaríamos, digamos assim, o nosso bordado, se a gente tivesse feito todo. Aqui a cruz eu fiz com ponto haste, que foi esse ponto aqui que eu fiz. Queria mostrar uma forma de acabar o bordado, porque aqui, ó,
tecido tá sobrando. Então a gente Certo. não vai, o bordado não vai ficar assim. Eu posso pegar ele ali? Pode pegar. Deixa eu pegar ele aqui. A gente até aproveita para mostrar ali os outros pontos que você falou. Os outros pontos não, a outra finalização, né? Isso. Por exemplo, a cruz você fez o Ponto haste. ponto haste. O manto também. Isso. Então, ponto haste com dupla linha. Isso. Todos aqui foram feitos com 2 linhas. Só o rostinho com uma. E eu fiz diferente aqui, ó. Nesse bordado que eu fiz agora, eu fiz branco e azul. Esse aqui eu fiz amarelo e azul. Já dá um outro efeito. Fica diferente mesmo. Fica diferente. O acabamento, então, agora, que você quer mostrar pra gente. Porque daí você vai tirar daí desse suporte e cortar um pouco. Mais o ou tecido? menos. É importante a gente deixar uns 2 dedinhos, ó, sempre. Porque você vai puxando o bordado aqui, é importante você ter tecido. Nunca faça um bordado com tecido muito rente, porque senão vai ter como puxar. Como eu fiz esse daqui. Digamos que esse seria um bordado que você vai deixar na sua casa. Então, quando eu deixo na minha casa os bordados, eu faço ponto fuxico aqui atrás. Tá. Porque se no futuro eu quiser pegar essa imagem aqui e colocar numa almofada e cortar ela e fazer de um outro jeito, esse ponto aqui eu consigo cortar e retirar aqui do bastidor. Ele vai sair assim. Se eu fosse fazer colado aqui, como a gente costuma fazer, ó, vou pegar Você esse quer aqui, deixar ó. fixo, né? Isso. Esse bordado aqui, bastidor. por exemplo, ó, Olha. ele tá fixo. Então, Certo. se eu quiser tirar ele daqui, eu vou perder boa parte do tecido. Como é que você faz para fazer esse acabamento? Olha que acabamento lindo. Fica lindo, né? Como é que é? Comenta pra gente aí. Você Ó. corta. Eu pego o meu bordado, coloco ele em pezinho aqui, ó. Tá em pezinho. Você vai virar o seu tecido pra frente. Tá. Você vem com uma tesourinha e você vai cortar rente. O seu bastidor vai ser a sua medida. Certo, entendi. Então, você vai seguindo aqui com ele, ó. Durante toda a volta, você vai cortando ele aqui. Não vou cortar tudo, isso aqui já tá bom pra gente ver. Isso. E aí, eu vou dar um picote, ó. Eu vou picotando ele aqui, ó. E depois você só coloca pra dentro. Você cola ele. Exatamente, Isso? eu colo. E você pode colar com cola silicone, você pode colar com cola quente, ó. Você vira pra ele assim, ó. E ele já vai colando. Mais É uma super dica, hein, legal. simples. E depois só coloca uma fita gorgurão, né? Que tem até da É, medida. eu e dá um coloquei essa acabamento. fita Muito porque lindo. fica o acabamento mais bonito, fica mais E perfeitinho. pode colocar um tecido aqui, ó, pra ninguém ver o avesso, que todo ver o mundo avesso. vira pra ver o avesso. Isso, todo né? mundo viu. Tem gente que ama um avesso, viu? Vamos passar os seus contatos? Pode Pra passar. todo mundo te seguir, te acompanhar. Vamos mostrar também a flor ali, ó. Tá tão linda aquela flor. Que trabalho incrível esse que você faz, viu? Obrigada. Muito linda. Aqui já é uma outra técnica que tem o preenchimento, né? Isso mesmo. Parabéns, viu? Muito Parabéns. obrigada. Sigam lá o Instagram que tá aparecendo aí no vídeo. Certo? Muito obrigada, certinho. Eu que agradeço. Parabéns também pelo trabalho que você fez lá na Mega Artesanal. Muito obrigada, viu? Seja sempre bem-vinda aqui ao nosso programa. Beijo grande e boa viagem de retorno, tá?